Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos continuidade à análise do nosso livro, Anotações de Processo Civil. Nós estamos a tratar da terceira parte do livro, que aborda o processo nos tribunais. Estamos a ver, nesse momento do livro, os recursos, mais precisamente os requisitos de admissibilidade. Já vimos 3 dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, inerente, portanto, ao próprio direito de recorrer, a própria existência do poder da parte em recorrer. Vamos ver o último desses requisitos intrínsecos de admissibilidade, que é a inexistência de um fato impeditivo ou de um fato extintivo do poder de recorrer. Vamos ao ponto. Não pode existir fato que impeça ou que extingua a faculdade em recorrer. Eis o quarto e último pressuposto recursal intrínseco. Primeira consideração: há fato impeditivo quando a parte estiver proibida de recorrer ou, mais amplamente, de falar nos autos, de modo geral, como medida sancionatória por anterior abuso de direito processual ou litigância de má-fé. Vigora a tipicidade restrita, dada a gravidade da sanção, de modo que tal impedimento só se aplica aos casos para os quais ele é explicitamente previsto, como constam do parágrafo 7º do artigo 77, do parágrafo 5º do artigo 1021, do parágrafo 3º do artigo 1026. Desde o início da vigência do Código anterior, o Código Buzaide, o Código de 1973, tem-se discutido a constitucionalidade de tais regras, em face das garantias do acesso à justiça, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal como um todo. Jamais prevaleceu na jurisprudência, inclusive a do STF, o reconhecimento de tal inconstitucionalidade. Contudo, na prática, tais sanções foram até aqui muito timidamente aplicadas. Segunda consideração: os possíveis fatos extintivos do direito de recorrer são a renúncia à faculdade recursal, a aquiescência expressa ou tácita à decisão e a preclusão consumativa. Primeira delas, a renúncia consiste na manifestação de vontade de não recorrer, prévia à interposição do recurso. Sob esse aspecto, diferencia-se da desistência, que consiste na manifestação de vontade de não se levar adiante o recurso já interposto. A renúncia é ato que se pode praticar unilateralmente. Não depende de anuência do adversário, artigo 999, nem do litisconsórcio, artigo 117. Tradicionalmente se afirma que a renúncia, em primeiro lugar, não poderia ser prévia à própria existência da decisão recorrível, ou seja, teria de já ter sido proferida, teria que já ser conhecido o teor da decisão, para conscientemente a parte abrir mão de impugná-la. E, em segundo lugar, não poderia ser condicionada, nem sujeita a termo. Mas esses parâmetros consideravam apenas a hipótese de renúncia como ato unilateral da parte.
No sistema inaugurado pelo CPC de 2015, em que vigora ampla liberdade para as partes convencionarem ajustes no procedimento e em suas faculdades e poderes processuais, é a cláusula geral de negócios processuais previstos no artigo 190, esses requisitos devem ser redimensionados, reconsiderados. Observados seus pressupostos, o negócio jurídico processual bilateral pode sim estabelecer, antes mesmo de determinadas decisões serem proferidas, que as partes se obrigam a delas não recorrer. E isso pode estar inserido num contexto negocial processual que envolva termos e condições. Assim, aqueles dois requisitos antes afirmados pela doutrina e pela jurisprudência aplicam-se agora e, quando muito, apenas às renúncias veiculadas em manifestações de vontade unilaterais, nos termos do artigo 999. Quanto à sua extensão objetiva, a renúncia pode ser parcial ou total. A parte pode renunciar ao direito de recorrer de um capítulo da sentença, mantendo-o relativamente a outro, mas isso deve ser feito expressamente. A renúncia sem ressalvas, em princípio, é interpretada como total. Também por isso, se a parte não ressalvar expressamente, a renúncia abrange não apenas o recurso principal, como também a faculdade de interpô-lo em caráter adesivo. No âmbito subjetivo, a renúncia feita por um litisconsorte não prejudica o direito de recorrer dos demais. É a cláusula de independência dos litisconsortes prevista no artigo 117. Sendo unitário o litisconsórcio, se algum dos outros litisconsortes recorrer, o sucesso recursal também irá beneficiar o renunciante. É a interpretação conjunta dos artigos 117 e 1005 do CPC. A segunda hipótese, como mencionamos, é a aquiescência, que consiste na manifestação de vontade no sentido de aceitar, sem ressalvas, a decisão proferida. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão perde o direito de recorrer, como se vê do artigo 1000 do CPC. A aquiescência é expressa quando a parte declaradamente aceita o pronunciamento judicial. A aquiescência tácita consiste na prática de ato incompatível com a vontade de recorrer sem ressalvas. Parágrafo único do artigo 1000 é uma preclusão lógica, portanto, senhores. Por exemplo, foi proferida a sentença condenatória e contra ela cabe ainda a apelação com efeito suspensivo. Artigo 1012 trata do efeito suspensivo. Ou seja, a condenação ainda não está surtindo efeitos, ainda não precisa ser cumprida. Mesmo assim, a parte cumpre a sentença sem qualquer ressalva. Há, portanto, a presunção absoluta de que concordou com a sentença e dela não pode mais recorrer. É um caso de preclusão lógica, como eu adiantei aos senhores. Perda de uma faculdade processual pela prática de um ato incompatível com o seu exercício. No entanto, só se configura aceitação tácita o cumprimento sem reserva de decisão impugnável por recurso com efeito suspensivo. Se a decisão é recorrível por recurso revestido apenas de efeito devolutivo, ela já é desde logo eficaz e, por isso, deve mesmo ser cumprida pela parte. Em tal caso, o cumprimento da decisão é mera observância de um dever e não a aceitação espontânea do que foi decidido. Quanto à extensão objetiva e subjetiva da aquiescência, valem as mesmas considerações feitas ainda pouco acima em relação à renúncia. Terceira e última hipótese que nós teremos a extinção do direito de recorrer. Para que o recurso seja admissível, é ainda preciso que não tenha ocorrido preclusão consumativa da faculdade recursal. A preclusão consumativa consiste na perda de uma faculdade ou poder processual por força de seu anterior exercício. Veda-se o bis in idem, ou seja, para que se admita seu recurso, a parte não pode já ter interposto aquela mesma espécie recursal contra aquela mesma decisão. Ela não pode, por exemplo, recorrer de apenas alguns capítulos da decisão,
e depois, ainda dentro do prazo recursal, recorrer por meio de um outro recurso dos capítulos remanescentes que ela não havia impugnado anteriormente. Vai prevalecer, portanto, apenas o primeiro recurso, tendo em vista que com a interposição do primeiro recurso, consumar-se-á a preclusão consumativa. Com a redundância, já peço desculpas. Bom, com isso a gente encerra a análise desse vídeo e, ao mesmo tempo, dos requisitos, dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade dos recursos. A partir do próximo vídeo, nós começaremos a análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade dos recursos. O primeiro deles aparece na tela aí para os senhores, é a tempestividade. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.